Fala, nação rubro-negra! Tá começando mais um plantão do Fla News, aquele nosso encontro para trazer tudo que tá fervendo nos bastidores do Mengão, sem enrolação e direto ao ponto. É isso. As notícias não param e a gente tá aqui para deixar o torcedor por dentro de tudo. Já chega com a gente, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho, isso ajuda demais o plantão a crescer e a gente continua trazendo mais e mais exclusivas para a nação. Bora para as notícias porque o dia hoje, olha, tá agitado. Vamos que vamos. Vamos começar então com o mercado interno, porque eu tô sabendo que a diretoria tá trabalhando forte para segurar umas peças bem importantes, né? Parece que tem 2 canetadas aí prontas para sair logo depois da Recopa Sul-Americana. A informação é quente, direto dos bastidores. A primeira delas é a do nosso paredão, Agustin Rossi. As conversas, olha, evoluíram muito e o clima lá dentro é de total confiança para um desfecho positivo. Que ótima notícia! E já tem detalhe desse novo contrato, o que tá na mesa? Tem sim. A ideia é estender o vínculo até o fim de 2031. 2031, nossa, é um contrato muito longo. É um compromisso enorme. E sobre os valores, o Rossi pediu algo entre 1.800.000 e 2.300.000 euros por ano. O que daria o quê, mais ou menos, em reais por mês? Dá mais ou menos 1.200.000 reais por mês. O Flamengo ofereceu o piso disso, 1.800.000 euros anuais, que fica na casa dos 900.000 reais mensais. Ah, entendi. Então a tendência é fechar num meio termo aí, né? Exatamente, achar um valor que agrade os dois lados. E tem um ponto crucial, a vontade do jogador. O argentino não quer sair. Ele inclusive recusou sondagens da Udinese, lá da Itália. Sério? Isso mostra o quanto ele tá adaptado, né? Totalmente. Ele entende que encontrou no Flamengo a estabilidade e a competitividade que ele queria. A relação dele com o diretor José Botto e com o técnico Felipe Luiz é, assim, excelente. Isso faz toda a diferença. E a estratégia do clube é clara. Acelerar e assinar antes da janela do meio do ano, para se proteger, claro. A janela do meio do ano é sempre mais agressiva. Isso. A ideia é aumentar a multa rescisória e se proteger desse assédio que sempre vem da Europa. Excelente notícia. Proteger o nosso goleiro é fundamental. E qual é o segundo nome nessa lista de renovações? Você falou que eram 2. O segundo é um garoto do Ninho que vem pedindo passagem. Ah, já sei de quem você tá falando. Everton Araújo. O Flamengo vê um potencial gigante nele e o Felipe Luiz particularmente gosta muito do futebol do volante. E por que essa pressa toda para renovar com ele? Ele já tem proposta? Então, o crescimento dele já despertou interesse de clubes da Premier League e da Bundesliga. Nossa, já da Europa. E até do Brasil. O Grêmio, do técnico Luiz Castro, tentou uma sondagem, mas o Botó fechou a porta na hora, falou nananina não, o Everton é importante aqui. Fez certíssimo, tem que segurar os nossos talentos. Pois é, e o novo acordo vai incluir um aumento salarial considerável, a prorrogação do contrato e, claro, um ajuste na multa rescisória. É a famosa blindagem de um ativo importante do clube. Exatamente isso. Ok, agora vamos falar de Tum Pode Chegar. Muita gente me pergunta e pergunta pra gente aqui no canal sobre o atacante Luiz Henrique, que tá lá no Zenit. Qual a chance real dele vestir o manto sagrado ainda nesta janela? Olha, para ser bem direto, a chance para esta janela, que fecha agora dia 3 de março, é 0. Impossível. 0. Nossa, mas por quê? O que travou? Primeiro, o Flamengo nem sequer apresentou uma proposta oficial. Foi só uma consulta. Segundo, e esse é o ponto principal, negociar com o Zenit é extremamente complexo. É só a gente lembrar do caso Gerson. Verdade, foi uma novela. Eles exigiram o pagamento da multa e não teve conversa. Eles têm muito dinheiro, não facilitam em nada. E o lado do jogador? Ele quer voltar? Então esse é outro ponto. O próprio Luiz Henrique não tem como prioridade voltar ao Brasil agora. O plano dele é bem claro. Ficar na Europa até a Copa do Mundo, tentar uma boa performance e depois, quem sabe, buscar um clube da Premier League. Faz sentido do ponto de vista da carreira dele. Exato. A gente sabe que é um sonho antigo do presidente BAP, que gosta muito do futebol dele. O Flamengo fez esse primeiro contato com os empresários, mas assim, qualquer negociação mais séria ficaria para a janela do meio do ano. Entendido. Luiz Henrique, então, é um projeto mais pro futuro. Mas e as negociações internas? Como é que tá o caso do Everton Cebolinha? Essa renovação sai ou não sai? Essa aí é uma novela com capítulos financeiros.
O impasse todo está naquilo que o Flamengo chama de prateleiras salariais. Prateleiras salariais? Explica isso melhor. É a estrutura do clube. Eles têm níveis de salários. Na prateleira 1, a mais alta, estão caras como Arrascaeta e Bruno Henrique. Os ídolos, os jogadores que definem uma era no clube. Exato. Na prateleira 2, estão De La Cruz e Saúl. E o Cebolinha hoje está na prateleira 3. E ele quer subir, imagino. E ele quer subir direto para a prateleira 1, com um salário na casa de R$1,5 milhão. Uau! É um pulo e tanto. E o Flamengo? O que oferece? O Flamengo reconhece a fase espetacular dele, claro, e oferece uma promoção para a prateleira 2, com vencimentos ali aproximados de R$1 milhão. Então a diferença é considerável. É um jogo de paciência, né? É um jogo de paciência. O Flamengo está seguro, porque sabe que poucos clubes no Brasil podem pagar o que eles oferecem. Por outro lado, o Cebolinha sabe que está jogando muito e que o Flamengo talvez seja o único que poderia pagar o que ele pede. Cada um estica a corda de um lado, vamos ver como isso termina. As conversas continuam. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nos bastidores, a Ferdi divulgou a tabela das semifinais do Cariocão e, como sempre, gerou confusão. Uma verdadeira loucura. Mas, primeiro, uma boa notícia. O presidente BAP fechou um acordo com o presidente do Madureira. E os 2 jogos, de ida e volta, serão no Maracanã. Ah, ótimo. Melhor para a renda de todo mundo, né? Com certeza. Mas o problema são as datas e os horários bizarros. O primeiro jogo contra o Madureira será no domingo, dia 22 de fevereiro, às 8h30 da noite. Já a partida de volta ficou para uma segunda-feira, dia 2 de março, às 9 da noite. Semifinal numa segunda-feira às 9 da noite? Complicado para o torcedor. Muito. Mas o grande problema mesmo é no domingo, dia 22. Teremos Flamengo e Madureira no Maracanã às 20h30 e Vasco e Fluminense provavelmente no Newton Santos às 18 horas. Meu Deus. As torcidas de 3 grandes num raio de, 10 quilômetros no mesmo dia. É uma preocupação enorme com a segurança pública. É pedir para dar problema. Com certeza. E falando em batalhas fora de campo, o Flamengo está liderando uma briga bem importante em Brasília contra um prejuízo que pode ser milionário, né? Exato. E esse é um assunto seríssimo. É sobre a reforma tributária. O Flamengo, como clube associativo, pode ser muito, mas muito prejudicado. O presidente BAP estima um impacto de 746 milhões de reais até 2028. 746 milhões. É um valor astronômico. Absurdo. E as consequências disso? Esse valor dificultaria demais os investimentos nos esportes olímpicos. Onde o Flamengo é uma potência com vários atletas que representam o Brasil. Pois é, o clube está literalmente encabeçando a luta para que o texto seja revisto e não prejudique os clubes. É uma briga fundamental para o futuro. É uma briga pela própria identidade poliesportiva do clube, então. Perfeitamente colocado. E para a gente fechar o nosso plantão, uma atualização rápida direto da Argentina, final da Recopa. Com a greve geral marcada lá, o jogo contra o Lanús corre o risco de ser adiado. Pode ficar tranquilo, nação, o jogo vai acontecer. Ufa! A Confederação Geral do Trabalho da Argentina deu liberdade para cada sindicato aderir ou não à greve. E o sindicato ligado aos eventos esportivos optou por não paralisar totalmente. Ah, entendi. Eles permitiram que os trabalhadores escalados para a partida trabalhem. É uma questão, claro, de interesse econômico para o país. A delegação do Flamengo já está em Buenos Aires e a programação de treino segue normal, tudo certo. Ufa! Que dia! Quantas notícias! Renovações de Rossi e Everton Araújo muito bem encaminhadas. Isso. A situação do Luiz Henrique foi esclarecida. É algo para o meio do ano. Temos o impasse com o Cebolinha e essa loucura do calendário da Ferdi. Exato. E se você chegou até aqui, mostra a sua força. Deixa o like, compartilha esse vídeo com todos os rubro-negros que você conhece e o mais importante, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Mengão. Com Rossi e Everton Araújo prestes a renovar e o Flamengo se blindando contra os europeus, fica uma reflexão, né? A grande questão para o meio do ano talvez não seja quem chega, mas sim se o clube vai conseguir, primeiro, segurar o Pulgar, que já recusou uma proposta do Catar, e, ao mesmo tempo, convencer o Cebolinha a aceitar um lugar na prateleira 2.
Qual dessas novelas o torcedor acha que vai dar mais trabalho para a diretoria resolver? Fica aí o pensamento. A gente para tudo para trazer as últimas informações que, assim, acabaram de chegar direto dos bastidores da Gávea e também da Argentina, onde o Mengão está se preparando. Fica ligado que hoje o plantão tá fervendo. Vamos começar então com o que tá rolando lá nos bastidores. A janela de transferências fechou, a gente sabe. Mas a diretoria, não para, né? A informação que chega agora é sobre o futuro de uma das nossas joias. O que você traz pra gente? A notícia é excelente para a nação. Excelente. O Flamengo, olha, tá nos trâmites finais, assim, detalhes, para renovar o contrato do Everton Araújo. Everton Araújo. Boa. O martelo deve ser batido logo depois da Recopa Sul-Americana. Tá tudo muito bem encaminhado. E quais são os detalhes dessa renovação? É um contrato longo? Muito longo. O contrato vai ser estendido até 2030. 2030. É uma aposta alta, hein? É, uma aposta alta e uma valorização gigante. O jogador vai receber um grande aumento e vai entrar no que a gente chama de prateleira 3 de salários do elenco. Prateleira 13 explica para a nação o que significa na prática. Ele fica no mesmo patamar de quem? Então, ele vai se juntar a jogadores como Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Ou seja, ele deixa de ter aquele salário de promessa, sabe? Sei. E passa a ter vencimentos de um jogador já consolidado no elenco principal. Isso mostra muito do planejamento do clube, certo? Valorizando quem já está em casa. Exatamente. E como que isso impacta, por exemplo, a busca por reforços lá no meio do ano? Impacta diretamente. A estratégia do Flamengo agora é, primeiro, resolver todas as pendências internas. É renovar com o Araújo, com Cebolinha, com o goleiro Rossi. Arrumar a casa primeiro. Exato, arrumar a casa. Com o elenco fechado na mão, com todo mundo valorizado, o técnico Felipe Luiz vai poder olhar para o mercado em julho e apontar assim de forma cirúrgica, sabe? Ah, entendi. Apontar exatamente as peças que ele precisa, sem achismo, sem desespero. Faz todo sentido. Agora vamos para a Argentina. O Mengão treinou na Casa Amarilha, o CT do Boca Juniors. Que moral, hein? Se preparando para o confronto contra o Lanús. Tinha até um boato de greve por lá, mas o jogo tá confirmadíssimo, nação. Confirmadíssimo. E pelo que a gente apurou dos treinos, o Felipe Luiz parece que já bateu o martelo sobre o time que vai a campo. Ah, é? E tem novidade vindo aí, viu? Então solta a escalação pra gente. O que a nação pode esperar desse time? Vamos lá. A provável escalação é a seguinte. No gol, Rossi. Certo. Na defesa, Emerson Royal na direita. Opa! A dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira e o Ayrton Lucas na esquerda. Duas mudanças aí nas laterais. Exato. E no meio de campo, Eric Pulgar como primeiro volante e aí vem a grande mudança. Lucas Paquetá recuado, jogando como segundo volante. De novo. De novo. E lá na frente, o ataque com Jorge Carrascal pela direita, Everton Cebolinha pela esquerda e a dupla com Arrascaeta e Pedro. Peraí, vamos analisar isso. Algumas decisões bem interessantes aí. Emerson Royal ganhando a vaga do Varela e essa história do Paquetá de novo mais recuado. Então, vamos por partes. A informação que a gente tem dos bastidores do treino é que o Varela ainda não tá com o ritmo de jogo ideal. Ah, tá voltando de lesão, né? E isso, ele ainda não tá 100%, já na esquerda a história é outra. O Ayrton Lucas tem agradado demais nos treinos, tá voando. Ele ganhou a posição do Alexandro, que, vamos ser sinceros, não começou o ano muito bem. É verdade, vinha sendo criticado. E sobre o Paquetá? Apesar dele já ter dito publicamente que prefere jogar mais avançado, o Felipe Luiz vai testá-lo de novo como segundo volante. Mas por que essa insistência? Então, tem um detalhe curioso aí. Essa função do Paquetá de segundo volante foi a mais votada pela própria torcida aqui no canal, em enquetes que a gente fez. Sério? A torcida pediu. A torcida pediu. Parece que o técnico tá, de certa forma, ouvindo a arquibancada e testando uma formação que pode dar mais equilíbrio para o time e que agrada a nação. Que interessante essa conexão. Bom, e para fechar o nosso plantão, vamos falar do que movimenta as redes sociais, né? O mercado da bola. Sempre. Dois nomes agitaram a torcida nos últimos dias. Felipe Coutinho e Igor Jesus. Qual é a verdade por trás desses boatos todos? Vamos lá. Vamos esclarecer isso de vez. Primeiro, o caso do Coutinho. A situação dele lá no Vasco ficou insustentável,
ele pediu para rescindir o contrato. Certo. E aí uma parte da nação começou aquela campanha, né? Vencer o reserva do Arrasca. E existe alguma chance real, por menor que seja, disso acontecer? Nenhuma. Vou ser bem direta e reta. Chance zero. Isso é viagem da torcida. Forte. Primeiro, o jogador tem uma identificação gigantesca com o Vasco. Ele já disse que não jogaria no Flamengo. O destino dele deve ser a MLS, lá nos Estados Unidos. E o Flamengo? Teria interesse? Também não. O Flamengo não tem interesse em um jogador mais velho, que não vinha rendendo bem no rival e com salário alto. Não faz parte da estratégia do clube. E aquela história de cláusula anti-Flamengo? Ah, isso é mais pra torcida deles ver. Sabe, essa cláusula é inconstitucional, não tem valor legal nenhum no Brasil. Um clube não pode impedir um jogador de trabalhar em outro. É só fumaça. Entendido. Coutinho, então, totalmente descartado. E o Igor Jesus. Esse parecia uma possibilidade um pouco mais real, né? Parecia, mas essa porta também se fechou e de forma bem clara. O que aconteceu? A própria assessoria do jogador veio a público e soltou uma nota. Eles disseram que o Igor Jesus agradece muito o interesse do Flamengo. O que confirma que houve um interesse, pelo menos. Exato, confirma. Mas eles deixaram claro que ele não pensa em voltar para a América do Sul agora, o plano de carreira é outro. E qual seria esse plano? O plano é que ele fique na Europa por pelo menos mais 2 anos. A mensagem foi basicamente, Mengão, obrigado, mas agora não. Entendi. Resumindo, nem Coutinho, nem Igor Jesus. Por enquanto, não. Olha, é uma quantidade absurda de informação exclusiva que a gente traz pra vocês, hein? É muita coisa, né? E pra gente continuar trazendo esse plantão aqui sempre em primeira mão, a gente precisa da ajuda da nação. É isso mesmo, já chega esmagando o like, se inscreve agora no canal e compartilha esse vídeo com todos os grupos de rubro-negros que você conhece. Ajuda demais. Isso faz o Plantão do Fla News crescer e trazer cada vez mais notícias exclusivas para a maior torcida do mundo. Contamos com vocês. É isso, nação. Esse foi o nosso plantão de hoje. Como vocês viram, muita coisa acontecendo e a gente segue de olho em tudo. Assim que pintar mais alguma novidade, A gente volta ao vivo. pode ter certeza. E não se esqueçam, hein? Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa provável escalação para o jogo contra o Lanús. Paquetá de segundo volante. Funciona? Queremos saber a sua opinião. Deus e saudações rubro-negras.